O mundo em que vivemos sofre constantes transformações. A sociedade se modifica à medida que os valores são alterados de acordo com a evolução dos tempos. Com isso, torna-se necessário que o ser humano esteja constantemente se aperfeiçoando como indivíduo e como ser social, para poder se interrelacionar com este mundo transitório em todos os aspectos de caráter sociopolítico, econômico, cultural, buscando dessa forma melhorar a sua qualidade de vida, fator essencial à sua humanização. De acordo com essa dinâmica evolutiva, podemos considerar a educação como uma área de conhecimento fundamental no processo de desenvolvimento do homem. Para compreendermos melhor o valor da educação física, reconhecendo-a como disciplina capaz de influir direta e favoravelmente na formação integral do indivíduo, consideramos importante analisar em síntese sua evolução histórica, pois o homem não nasceu pulando, saltando ou jogando. Todas essas atividades corporais foram construídas em determinadas épocas históricas, como resposta a determinados estímulos, desafios ou necessidades humanas. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos maravilhosamente bem. Então, hoje a gente vai dar continuidade à nossa última aula, tratando um pouco da história da evolução da educação física. Vamos lá comigo? Então, o homem primitivo já praticava a educação física naquela época, não a que a gente conhece hoje, mas sim aquela do seu dia a dia, que era na caça, na pesca e na luta do homem pelos seus alimentos e nas homenagens aos seus deuses através das danças e ritmos. Os chineses são um dos povos mais antigos e já possuíam, há 3.000 anos antes de Cristo, uma educação organizada. A educação física era muito importante para os chineses, foram eles os criadores do Kung Fu, que consistia em uma ginástica terapêutica que utilizava movimentos de acordo com a doença a ser tratada. E além das práticas físicas, existia também o aspecto religioso, que tratava das enfermidades do corpo e da alma. A Índia é a nação que atingiu o maior grau de elevação espiritual na humanidade. Os hindus criaram a yoga, que é uma ginástica de posições combinada com respirações adequadas. A yoga é uma doutrina que busca a integração do corpo e mente do indivíduo e a sua integração com a sua essência divina. Os egípcios praticavam a natação, o remo, a navegação e a caça. A ginástica rítmica e a dança também eram praticadas, além do manejo do arco e flecha, a corrida de carros de guerra, arremesso de lança, a esgrima com bastão e corridas de velocidade e resistência. Já na Grécia, existiam duas tribos que lideraram os povos por um longo período de tempo. Essas tribos eram os dórios, em Esparta, e os jônios, em Atenas. Os espartanos eram rudes e fortes, colocando a prática acima de tudo. Na educação espartana, o principal objetivo era formar soldados. Até os 7 anos, a criança ficava com a mãe. Após esse período, ela era entregue ao Estado e vivia com outras crianças, em regime de exercícios violentos e em função da vida militar. As meninas também tinham uma educação física intensa. Elas lutavam como qualquer homem e elas tinham que ser fortes e saudáveis para gerar filhos também fortes e saudáveis. A pátria estava acima do amor maternal. A educação dessas crianças consistia quase que exclusivamente de educação física. Já em Atenas era diferente. Até os 7 anos, os meninos iam à escola, onde aprendiam letras, canto e música. Após os 12 anos, os estudos eram mais aprofundados e a ginástica era cada vez mais rígida. Dedicavam-se ao atletismo e recebiam treinamento militar. Buscavam a formação integral do indivíduo, alma, corpo e mente. As meninas eram educadas pelas mães e a sua educação era exclusivamente para o lar. Em Roma, a educação física era utilizada apenas para adestrar suas legiões. Era estritamente militar. Os jogos romanos eram sanguinários, com lutas corporais e condenação às feras. Com a queda do Império Romano, começa a Idade Média. A Igreja combatia toda a atenção ao corpo, requerendo esta atenção apenas para a parte espiritual.
Esta atitude da igreja só se modificou com o aparecimento da cavalaria e das cruzadas. Surgem os feudos, nos quais um senhor de terras comandava outros senhores de terra menos poderosos. Estes dominavam o povo humilde e os servos. Um feudo era um castelo com terras cultivadas pelos servos, que davam uma parte do cultivo para o senhor. Nos feudos, as atividades físicas eram a caça, a pesca, as danças e os jogos infantis e populares. Dentre os jogos populares, damos destaques ao solo, que é um ancestral do futebol. A preferência era pelos esportes coletivos. Surge a cavalaria, quase sempre composta por membros da nobreza, cuja finalidade era a de se proteger os senhores de terra. Os cavaleiros recebiam uma educação voltada quase que exclusivamente ao físico. Existiam dois esportes que eram exclusivamente praticados pelos cavaleiros. Um eram as justas e o outro eram os torneios. As justas eram lutas entre dois cavaleiros vestidos de armadura, onde com a ajuda de uma espada ou de uma lança, eles tentavam derrubar o seu adversário do cavalo. Os torneios eram iguais às justas, só que em equipes. No Renascimento, tem o fim das limitações impostas ao corpo e ao espírito. É o redescobrimento da individualidade do ser humano e da importância da educação física na formação do homem. A educação física volta a fazer parte do currículo educacional, mas ainda voltado exclusivamente para a burguesia. Muitos pensadores revelaram a importância dos exercícios físicos, como Leonardo da Vinci, Montaigne, Francis Bacon, Locke, Rousseau, entre outros. Em 1974, Johann Bernhard Beisdorf fundou na Alemanha a primeira escola onde a ginástica e as demais disciplinas tinham a mesma importância. Desde então, vários métodos e linhas doutrinárias foram criadas, enriquecendo e aprimorando o nosso conhecimento. E é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero que vocês gostem e aproveitem bastante, beleza? Tchau, tchau e até a próxima.